Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo. O que será que é isso? Não se amoldar. É não se deixar levar, não encher a sua cabeça somente com coisas desse mundo, desse século, pois o príncipe desse século, diz a palavra de Deus, que cegou a mente humana, para que nós não enxergamos as coisas realmente boas. Notícias são coisas para te informar. Você ouve a notícia, se informe e acabou. Vai viver sua vida. Não vai carregar essas notícias todas, essas notícias que você ouve. Você levanta e vai para o celular ou para a televisão. Você vai almoçar, vai para frente da televisão com o celular na mão. Você chega em casa, vai pegar o celular ou vai para frente da televisão. Você vai jantar, vai para frente do celular. E as mesmas notícias, com poucos de notícias novas, elas vão ser repetidas e despejadas dentro da sua mente. Não se amolde, não deixa que o mundo tome forma dentro de você, que o mundo tome forma dentro da sua mente, e que você esqueça como que Deus pensa, que você retire como que Deus vê o mundo, e comece a enxergar o mundo como Ele quer que você enxerga. Que ou ele é totalmente uma porcaria, ou ele te ilude e te destrói, e acaba com a sua vida, e acaba com a sua saúde, e acaba com tudo que você tem, e destrói seus filhos, e destrói seu lar, destrói seu casamento, destrói você. É isso que a Bíblia está falando. E ela diz o que? Na continuação, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou transformar e renovar a minha mente se eu não procuro nada de novo? Deus deixou a palavra dele, Deus deixou todo o ensinamento dele, de toda a história da humanidade, da sua história, da sua descendência, e toda a história do que ele quer para você, do que ele fez por você, do que ele vai fazer por você, do que ele está fazendo por você, e do caminho que você tem que tomar, das decisões que você tem que tomar. Ele deixou tudo aqui. Isso aqui é a renovação e a transformação da minha mente. Que lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, decidiram não seguir mais os caminhos de Deus e sim criar para si mesmo os seus próprios deuses, os seus próprios caminhos, a mente foi danificada. A mente do ser humano foi retardada, ao ponto dele não conseguir mais pensar, dele não conseguir mais vislumbrar as coisas de Deus, dele não querer mais. Isso é um castigo de Deus. É o pecado nos separando de Deus. É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas que morte? A morte espiritual. Aquela que te afasta de Deus. Que não te dá mais a capacidade, nem a vontade de conhecer a palavra de Deus. Não é você que não quer conhecer a palavra de Deus. É Deus que retém a sua capacidade de não querer mais servir a Ele. Porque ele era para todos, agora ele vai ser só para os escolhidos que ele quer. Nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1. Como curar tudo isso? A palavra de Deus nos dá, lá em Filipenses, nos dá o norte. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, olha o que Deus diz para nós, para que nós não se conformamos com esse mundo, mas renovamos a nossa mente. Como renovar a nossa mente? Com isso aqui, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim. E o Deus da paz estará com você. E Deus estará com você.
Ele derramará o seu Espírito Santo na sua mente para que você consiga enxergar essas coisas. Essas coisas. Tudo que for nobre. Renovando a mente. Pensando nas coisas nobres agora. Tudo que for correto. Renovando a mente. Enchendo sua mente das coisas que são corretas. Não do turbilhão de mentiras que você assiste o dia inteiro. Tudo que for puro, puro, sem mentira, sem mácula, sem mancha. Tudo que for puro, tudo que for amável, amor, tudo que for tranquilo, tudo que for de boa fama, nada de podridão, nada de zoeira, nada de tranqueira, nada de postar zoeira de Deus nas redes sociais e depois falar que é cristão. Entendeu? A Bíblia diz que o homem vai pagar por tudo que ele fizer e tudo que ele falar. Não se esqueça disso, você que gosta de zoar com as coisas de Deus. Entendeu? Deus é santo. Ele fala para sermos santo. Deus é sem mácula, sem mancha, sem zoeira. E eu e você, nós vamos pagar pela zoeirinha que não dá nada. Né? E ele diz mais, se houver algo de excelente ou digno de louvor, se tiver mais coisas ainda que você se lembra que é digno de louvor, que louva o nome de Deus, que mostra o nome de Deus, pratique isso. Pense nessas coisas. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz derramará o Espírito Santo em você. E você será um filho de Deus. E você terá prazer na lei do Senhor. E nela vai meditar dia e noite. Que nem o salmista diz. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E nela eu medito dia e noite. Amém? Deus abençoe você. Louvado seja o nome do Senhor.